José Dirceu está aqui em Minas Gerais, ouvindo o nosso programa, inclusive, soube que ele é nosso ouvinte assíduo, e ele, vou te falar, trouxe aí um recado que eu estou apoiando o Zé Dirceu. Ele falou que é para o Lula perdoar a dívida de Minas Gerais. E ele tem os seus motivos para isso, mas se é para ajudar Minas Gerais, Dirceu, tamo junto. A gente até toma um café com você e te trata bem, com carinho, caso você obtenha êxito na sua proposta. Claré, agora o Dirceu ele está olhando para Minas Gerais com mais carinho. É por uma questão humanitária ou por uma questão interesseira, vamos falar, eleitoreira, meu amigo? Pois eu, na verdade, obviamente, me parece que é eleitoreiro, né? Vindo dele, eu não acho que a gente possa esperar muita coisa, não. Mas repare, independente se a pessoa é de esquerda ou de direita, se ela é municipalista, não sei se é o caso dele, né? Mas se a pessoa acredita que o poder está nos municípios, obviamente ela tem que combater essa dívida, porque essa dívida não aconteceu porque um Estado simplesmente gastou demais. Sim, no passado gastou demais, mas mais do que isso, a legislação ela sempre foi muito de concentração de poder e de recursos da União, né? Você pode ver que deputados e prefeitos vivem com o chapéu na mão, né, pedindo dinheiro lá em Brasília. Então, assim, eu nem falo muito, sabe, Rodrigo, sobre isso, que eu entendo que essa dívida ela é bem imoral, né? Não vou falar legal, mas ela é bem imoral. O ideal seria largar isso para lá e vida que segue. Mas também ver se a gente muda essa reforma tributária que acabou de passar, porque ela concentra poder em Brasília. Quando o Claré fala que a dívida é imoral, pessoal, é porque os juros são dignos de agiotas. São absurdos aquilo que é cobrado e da forma como ele é cobrado. A dívida existe, não há discussão, mas que de fato parte dela está relacionada à questão, né, de juros abusivos, né, e taxas indevidas. Tem até um comercial desse aqui na 98. O Ketzmann, sobre a dívida de Minas e dos estados com a União, o Dirceu diz ter uma posição herética. Eu não sei nem o que significa isso. Deve ser uma pessoa que tem uma posição mais em pé, assim, mais pavoado, assim. Eu perdoaria a dívida de Minas e de todos os estados, desde que eles colocassem esses recursos todinhos em ciência, tecnologia e infraestrutura. Defendeu o ministro que não deve conhecer o Haddad, que ao ouvir isso, o Haddad já deve ter pensado, aonde é que eu vou tomar do outro lado? É ou não é, Kettman? Para tirar daqui tem que tomar de lá, né? Bom, Rodrigo, vamos lá, que tem muita coisa envolvida nessa história, né? Primeiro que o José Dirceu vim dizer que o Lula deve perdoar a dívida de Minas Gerais. O Lula não tem que perdoar dívida nenhuma. Primeiro que a dívida não é dele, o dinheiro não é dele para ele perdoar qualquer coisa. Segundo que isso não é atribuição de um presidente da República, isso é atribuição do Congresso Nacional. O José Dirceu já deveria saber disso há muito tempo. Por isso que é uma mera bravata. Agora, dentro da bravata, né, é impressionante quando ele fala que sobre essa posição herética, que não tem nada a ver tem muito mais a ver com religião, esse termo, mas ele diz que o problema seria que, perdoando a dívida dos estados, isso deveria ser lançado como dívida pública. Mas é só uma questão de contabilidade. Quando eu vi isso aí, Rodrigo, eu me lembrei da tal da contabilidade criativa da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu não sei se você se lembra, se os nossos teleweb, amigo ouvinte, se lembram. Eu não era nascido ainda termo. nessa época. Sorte sua, contabilidade criativa foi o que levou o Brasil a 3 anos seguidos de recessão. Rodrigo, para quem não sabe, o Brasil experimentou o maior período recessivo de uma economia de um país em tempos de paz. Então a contabilidade criativa daquela época é a mesma coisa que o Zé Dirceu quer fazer agora. Porque quando ele propõe o não pagamento da dívida de todos os estados, tem que saber quem que vai custear no final das contas, né? Agora, se essa dívida fosse perdoada, eu acho que o termo já estaria errado. Porque boa parte dessa dívida ela foi constituída em cima do que você já falou, que foram os juros imorais, juros extorsivos, juros de agiotas. Boa parte foi constituída em cima do que o Claré também já falou, em cima de concentração de arrecadação por parte da União. A União, ao longo das décadas, veio subtraindo as receitas dos estados, aqui em Minas, principalmente. Minas dependeu sempre muito dos impostos que recaíam sobre exportação, e isso foi sendo retirado e sendo concentrado em Brasília. Então, dito isso tudo aí, o Zé Dirceu podia pegar a viola dele e colocar no saco,
ir embora correndo de Minas. E não antes de ir embora, não antes de falar essas besteiras todas, ele teve a ousadia, né, de chamar o governador Romeu Zema de populista, que não tem estatura para concorrer à presidência da República. O cara, né, que foi durante décadas o operador do Lula, o operador do PT, né, um quadrilheiro, um sujeito condenado por diversos crimes, um ex-guerrilheiro, alguém que se passava, alguém que falsificou a própria identidade, alguém dizer que o Zema não tem estatura e chamar o Zema de populista, tem que ser muito cara de pau.